Olá, nessa videoaula veremos mais detalhes de uma tabela de páginas e de outro recurso usado em memória virtual para acelerar o processo de consulta se uma página se encontra na memória principal ou no HD. Esse recurso se chama TLB ou Translation Look-Aside Buffer. A tabela de páginas é uma área da memória responsável por armazenar o mapeamento entre endereço virtual e endereço físico. Uma tabela de páginas é composta por linhas e colunas. As linhas, também chamadas de entradas da tabela de páginas, estão associadas ao VPN, ou Virtual Page Number. O número de linhas da tabela de páginas é proporcional ao número de páginas virtuais existentes na memória virtual. Os campos ou colunas de cada linha ou entrada da tabela de páginas são os bits de validade, o bit V, e a PPN, a Physical Page Number. O bit validade, ou valid bit, é um bit marcador do status de onde se encontra a página. Ele ficará igual a 1 se a página estiver na memória física e ficará igual a 0 se a página estiver no HD. O controle do bit validade, assim como a manutenção da tabela de páginas, é função do sistema operacional. O número ou o endereço físico da página, o PPN, é o endereço físico, ou seja, é o endereço onde a página se encontra localizada na memória principal. Nessa figura, podemos observar um exemplo de um endereço virtual gerado pelo processamento de uma load word ou story word em um processador. O processador gera o endereço dado procurando 0x00002476. Os três níveis menos significativos do endereço representam o deslocamento dentro da página, ou seja, o page offset. Essa parte do endereço não passa por tradução. O conteúdo do campo VPN é usado como índice de busca na tabela de páginas. No endereço apontado por VPN igual a 2, os campos V e PPN são consultados. Se o bit de validade for igual a 1, significa que a página se encontra na memória principal e o conteúdo do campo PPN formará o endereço físico de acesso à memória principal juntamente com a parte menos significativa do endereço, reservada ao page offset. Nessa figura, podemos observar um segundo exemplo de um endereço virtual gerado pelo processamento de uma load word ou story word em um processador. O processador gera o endereço do dado procurado 0x000005F20. Os três nibbles menos significativos desse endereço representam o deslocamento dentro da página, ou page offset. E essa parte do endereço não passa por tradução também. O conteúdo do campo VPN é usado como índice de busca na tabela de páginas. No endereço apontado por VPN igual a 5, os campos V e PPN são consultados. Se o bit de validade for igual a 1, significa que a página se encontra na memória principal e que o conteúdo do campo PPN formará o endereço físico de acesso à memória principal, juntamente com a parte menos significativa do endereço, a parte do page offset. Nessa figura, podemos observar um terceiro exemplo de um endereço virtual gerado pelo processamento de uma load word ou story word em um processador. Semelhante aos exemplos anteriores, a linha de índice 7 da tabela de páginas, ou seja, a linha que tem por VPN igual a 7, é acessada. A controladora checa o bit de validade. Ele é igual a 0 nesse caso. Isso significa que a controladora acusará uma page fault, ou seja, acusará que a página não se encontra na memória principal e que a referida página deverá ser buscada na memória virtual do HD e trazida para a memória principal. A controladora, em seguida, atualizará a tabela de páginas e sinalizará à controladora do processador que o dado que ele busca e que está contido na página que originou o page fault já se encontra disponível na memória principal. A tabela de páginas é grande
e ocupa um bom espaço da memória. Geralmente ela fica localizada na memória física, na DRAM. Carregar ou armazenar dados em uma posição de memória requer dois acessos à memória principal. O primeiro acesso para a tradução, por intermédio da consulta à tabela de página, e o segundo e último acesso, no melhor dos casos, para acessar o dado propriamente dito após a tradução, se esse dado tiver em uma página já contida na memória principal. Ou seja, qualquer operação de leitura ou escrita de um dado na memória provoca uma queda de desempenho do sistema de memória pela metade. Ainda assim, se no melhor dos casos o dado procurado estiver na DRAM. Será que não tem uma solução mais inteligente para evitar essa perda de desempenho? A solução é a TLB, a Translation Look Aside Buffer. A TLB funciona como uma pequena cache que armazena as traduções de endereços mais recentes. A TLB proporciona a redução do número de acessos à memória para a maioria dos load word e story word de 2 para 1. O tamanho da página é grande, portanto, load word e story words consecutivos provavelmente acessarão a mesma página da próxima vez. Normalmente, a TLB apresenta as seguintes características. São pequenas e o acesso a elas leva em média 1 ou menos ciclos de clock em média. Normalmente, a TLB possui de 16 a 512 entradas ou linhas e normalmente são organizadas de maneira totalmente associativa. Uma consulta em uma TLB apresenta, em média, um desempenho maior que 99% como taxa de acerto. Nessa figura, observamos o esquema de organização de uma TLB na forma completamente associativa. Trata-se de uma TLB com duas entradas. O campo VPN do endereço virtual é usado para a busca ou comparação dos campos VPNs armazenados dentro da TLB. Em caso de coincidência, um acerto será sinalizado e o endereço da memória principal será formado com o campo da PPN da VPN correspondente que gerou a coincidência, associada com o page offset. Memória virtual possibilita recursos de proteção de acesso à memória. Vários programas podem ser executados ao mesmo tempo. E cada processo possui sua própria tabela de páginas. E cada processo pode usar todo o espaço de endereçamento virtual. Um processo pode acessar apenas páginas físicas mapeadas em sua própria tabela de páginas. Os recursos e técnicas existentes para a proteção de memória fogem ao escopo desse curso e é normalmente mais detalhado em um curso de sistemas operacionais. Nesse slide apresenta um sumário dos aspectos vistos sobre o tema de memória virtual nesse curso. Vimos que a memória virtual aumenta a capacidade de armazenamento de programas. Vimos também que um subconjunto de páginas virtuais é levado para a memória física. A tabela de página é a estrutura de dados responsável por mapear os endereços de páginas virtuais em endereços de páginas físicas. Vimos também que uma controladora da memória virtual é necessária para se fazer a conversão de endereços. Vimos também que uma TLB acelera o processo de consulta e tradução de endereços. E, por fim, vimos que existem tabelas de páginas diferentes para programas diferentes. E, com isso, por intermédio de técnicas apropriadas, proporcionam a proteção de acesso à memória indevido de um programa por outro. Terminamos por aqui mais um assunto desse curso. Até a próxima!